Olá, alunos do sétimo ano. E aí, como vocês estão? Saudade de vocês? Estão com saudade da escola já? Saudade daquele espaço físico, escola, né? Em que a gente pode interagir melhor com os nossos colegas, com os nossos professores, com todos os funcionários. A gente espera que logo tudo isso passe e possamos estar juntos novamente, tá? Também tenho saudade de vocês. Bom, vamos fazer as nossas correções. Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios e hoje eu estou aqui para fazer a correção e para passar novos exercícios para vocês, certo? Vocês já estão com a apostila na mão? Se não estão ainda, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua apostila e abra na página de número 59. Nós temos na página de número 59 uma tirinha aqui, tá? Da Mafalda, de 1993, e eu quero que vocês observem essa tirinha novamente. Eu sei que vocês já fizeram esse exercício, mas vamos observar novamente essa tirinha. Há algo pichado no muro. Para começar, a gente começa refletindo, né, sobre a pichação. Então, é adequado? Não é? Quais são os passos que são apropriados para isso? Há diferença entre pichar e fazer um outro tipo de trabalho em muros, trabalho artístico em muro, né? Pichar é uma arte, não é? E o grafite, né? Qual a diferença de pichar e fazer o grafite? São alguns assuntos que nós já discutimos algumas vezes em sala de aula, e eu gostaria que vocês refizessem essa reflexão sobre a pichação. Então, há uma pichação aqui escrito chega de sensu e não há o final dessa palavra. Então, enquanto a pessoa estava pichando, ela estava pensando em algo, né, no que ela ia escrever nesse muro, que ela queria registrar ali. Só que em um determinado momento, ela foi interrompida. Então, não houve término. É só que o que está escrito que nós conseguimos compreender do que está escrito, nós podemos já ter um significado disso. Então, o muro, a tinta no muro, o ato, tudo isso tem relação, tudo isso tem um significado. Então, vamos ver. Qual seria a palavra, né? Primeiro a gente vai ter que ir lá para o próximo quadro e nós vamos ter que completar aqui. Ou seria aqui, né? Ou acabou. Acabou o quê? O que vocês colocaram aqui? Ou acabou a pichação, ou não pôde terminar por motivos que são do domínio público. Seria aqui como vocês deveriam completar. Então tá pedindo para vocês deduzirem o que estaria escrito. Então seria isso, né? Ou acabou a pichação, ou não pôde terminar por motivos que são do domínio público. Então, o que a gente entende, né? Talvez a pessoa que estava pichando, falou, não é isso que eu quero escrever, não vou escrever mais nada, vou embora. É isso? Não, não é. A pessoa fez de propósito. A pessoa que pichou esse muro, ela não colocou o término da palavra censura de propósito, para causar esse efeito mesmo, de que ela foi barrada, de que houve uma repressão. Porque se nós pegarmos o dicionário, já procuraram a palavra censura no dicionário? Então precisamos sempre estar consultando o dicionário. Então eu vou ler para vocês. Deixa eu só pegar os meus óculos, porque hoje está difícil fazer uma leitura sem os óculos. Deixa eu ver, tá bom, tá ok. Vamos lá. Aqui no dicionário diz o seguinte: censura, controle moral, político de obras artísticas, publicações, etc. Aí eu quero ler para vocês também censurar. O que seria censurar? Censurar. Exercer censura sobre algo, uma obra ou um filme,
Desaprovar, reprovar. Então, vejam bem, aqui há uma repreensão, está mostrando que há uma repreensão por motivo de reprovação. Então, não se pode pichar. Então, você não vai pichar. Então, você está proibido de pichar. E a pessoa que está pichando, ela entende isso como uma censura. Então, eu estou sendo censurado? Mas espera aí, minha liberdade de expressão, onde está? Será que é certo questionar isso? Liberdade de expressão, quando estamos falando de pichação? Porque o muro é propriedade de alguém. Não é um lugar apropriado para se pintar, para se pichar. Qualquer pessoa chegar ali e escrever o que quiser, não é? Então, o muro é uma propriedade de alguém. Então, é ilegal. Não é algo que pode ser feito. Só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, a pessoa se sentiu censurada. A pessoa que estava pichando se sentiu censurada. Mas será que essa censura não é válida? Não censurar a liberdade de expressão dela. Ela pode se expressar como ela quiser. Ela pode ser gritando, né? Ah, chega de censura. Ela pode escrever no Facebook, ela pode mandar para grupos no WhatsApp. Então, ela ela tem essa liberdade de se expressar. Mas será que a liberdade dela não está passando dos limites quando ela está interferindo na liberdade do outro? Porque o muro é de alguém. Então, a pessoa tem esse direito de ter o muro dela pintado da cor que ela escolheu para estar pintado. Então, ela está interferindo na liberdade do outro. Isso não é correto. Não é correto. A nossa liberdade, ela acaba quando começa a liberdade do outro. Não é verdade? Então, vamos ver aqui a questão 4.2. Por que, para falar de censura, o autor da tirinha usou palavras incompletas? Ou seja, qual a relação entre palavras incompletas e a censura? Porque quando há censura, as pessoas não podem se expressar, as pessoas não podem falar tudo o que querem. Então, essa é a relação, tá? Quando há censura, as pessoas não podem se expressar como querem, certo? Então, ela teve que fazer de uma forma mais escondida essa expressão dela, tá? Você não pode escrever o que pensa e o que quer quando estamos vivendo em um ambiente de censura, tá bom? 4.3. Separe as sílabas das palavras do trecho indicado, classifique-as de acordo com o número, se necessário, consulte o quadro. Esse aqui, vou mandar fotinho para vocês lá no grupo, tá? Para vocês conferirem comigo, assim como as atividades da página 61, também vou mandar uma fotinho para vocês. E aí, está feita a correção da aula passada. Aí, também, se vocês tiverem alguma dúvida, assim que eu mandar a foto da correção, pergunte, professora, por que eu errei nisso? Professora, né, como eu poderia melhorar isso? Ou eu não entendi, a senhora pode me explicar? Vocês sabem que eu estou à disposição de vocês para isso, para tirar as dúvidas, tá? Não fiquem com as dúvidas na cabeça de vocês. Não quero, tá bom? Quero que vocês compartilhem comigo as suas dúvidas e vamos, da melhor maneira, tentar saná-las, tá bom? Na página 63, a gente está falando sobre palavras, né? Palavras que são e não são acentuadas, que devem ou não ser acentuadas. Eu quero que vocês façam esses exercícios de acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram disso? Sílaba tônica, chama a palavrinha lá no portão. Aquela sílaba que você segura mais tempo, que ela é um pouquinho mais forte, ela é a sílaba tônica. Aí, descobrindo qual é a sílaba tônica, você já pode classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E daí a gente já pode lembrar das regras de acentuação que estudamos na sala de aula. Então, temos algumas regras que já foram estudadas em sala de aula. Nós já descobrimos alguns padrões de acentuação. E quanto mais lemos, quanto mais vemos palavras, então de que forma nós vamos ver palavras acentuadas? Só lendo. Não existe outra forma. Então, por isso que quanto mais lemos,
é que acabamos formando na mente um padrão. Aí que você aprende de verdade, né? Das palavras que são acentuadas. Quando você esquece a regra, você se lembra daquelas palavras que você leu, que terminam com determinadas letras, e aí você consegue fazer associação e consegue resolver uma questão, por exemplo, tá bom? Na sala de aula eu perguntei já se vocês tinham dúvidas, estava tudo bem, alguns alunos perguntaram algumas coisas, foram resolvidas, essas dúvidas foram tiradas, né, em sala de aula, mas mesmo assim, se surgir uma dúvida nova, pode me perguntar. Nós vamos responder então até a página 66 sobre acentuação. Na página 67, vejam bem, vocês já fizeram esse exercício da página 67, quando eu dei a aula sobre acentuação. E aí depois, na 68, já entra os monossílabos, átonos e tônicos, que também nós vimos em sala de aula. Nós estudamos os monossílabos, nós vimos quais monossílabos eram acentuados e por que eram acentuados. Então nós já estudamos isso também. É uma oportunidade que vocês têm de recordar agora e de colocar em prática o que aprenderam. Será que eu aprendi de verdade? Como que eu vou saber se eu aprendi de verdade? Só fazendo os exercícios. Esse exercício é para fixar o conteúdo mesmo, para ver se a professora conseguiu passar para vocês esse conteúdo e se vocês conseguirem entender da forma que a professora explicou. Página 69, também sobre monossílabos tônicos. Depois sobre o hiato, lembra a regrinha do hiato também? Então, aqui na página 70, lembra o que é hiato? Quer colocar no grupo para mim o que é hiato? Vamos lá, 2 perguntinhas para o grupo. Então, o que é ditongo e o que é hiato? Pausa o vídeo, vai lá no grupo, fala, professora, ditongo é isso, e só que me deu um exemplo, tá? E hiato é isso, e me deu um exemplo. Nada de Google, não vai atrás de Google, não. É o que você aprendeu. Porque se eu tô pedindo para você colocar no grupo, é porque eu quero que você perceba o quanto você já sabe. Se você procurar no Google, não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Então, sem procurar no Google, não é o primeiro que colocar que vai ganhar o pontinho, não. Qualquer aluno vai lá e coloca, só que não pode repetir palavra. Então, se você deixar demorar muito, você talvez precise pensar um pouco mais em uma palavra. Então, coloque lá um ditongo e um hiato. Explique o que é ditongo, explique o que é hiato, dê um exemplo de ditongo, dê um exemplo de hiato, lá no grupo, tá bom? Qualquer um, todos vocês, mesmo que 10 já tenham colocado, você também pode colocar. E agora, até a página 70, então, todos os exercícios de acentuação, quero que vocês façam, e eu mando a correção no grupo para vocês, vai ser no grupo que eu vou fazer a correção. Na página 70, nós vamos começar. Professora, pode fazer a tarefa dos amáveis assaltantes? Gente, esse texto é muito legal. Lá é a tarefa 14, vamos lá? Ai, eu não aguento, eu não resisto a um texto. Os amáveis assaltantes, da página 126. Abram lá comigo. Olha esse texto, gente. Vejam se isso existe. Ainda, peraí, vou colocar meus óculos novamente. A professora tá ficando velha, não enxerga direito se não colocar os óculos. Sem contar que não dormiu direito, e aí piora um pouquinho mais. E essa luz na minha cara tá fazendo reflexo nas lentes dos óculos. Ah, tá bom, vamos lá. Não é pra ser bonita, né? Importa o conteúdo, não é? Vamos lá. Os amáveis assaltantes. Ainda na semana passada, o meu amigo Procópio ia entrar em seu apartamento e teve dificuldade de girar a chave na fechadura. Tocou a campainha e uma voz lá de dentro, voz desconhecida, perguntou: quem é? O dono da casa. Um momento, por gentileza. Passado 3 momentos, e não um, a porta abriu-se. Procópio viu-se diante de um desconhecido que o interrogou. Então o senhor é mesmo o dono da casa? Sim, senhor. Pois entre e não repare na desarrumação. Estamos fazendo uma limpeza. Depois botamos tudo no lugar. Tudo mesmo? Quer dizer, os móveis, os objetos de grande porte, vamos levar só o que nos interessa. Esteja à vontade. Eram 3. Indicaram-lhe uma poltrona e pareciam dispostos a conversar para passar o tempo. Nada mal o seu uísque, doutor. Tome um copo, sirva-se. Procópio não viu nenhuma arma apontada para ele, nenhum ar de ameaça, e queriam conversar.
sobre All That Jazz. Já ouviu, doutor? Vale a pena. As próximas eleições americanas, mostrando-se muito exigentes quanto a Carter e a Reagan, a gente sentir saudade do corpo feminino, a mini saia, que ameaçava voltar quando o senhor seria o vestido bem longo, ou melhor, aliás, seria o vestido bem longo, para fazer a gente sentir saudade do corpo feminino e outros assuntos. Pareciam dispostos a demorar, ou quem sabe, a morar junto com o dono da casa. Às 8 horas, um consultou o relógio. Vamos embora. Deixemos esse cavaleiro descansar enquanto nós saímos para outro serviço. Despediram-se cortesmente. E um observou. Viu que não trouxemos armas? Como na Inglaterra. O segundo. Prazer em conhecê-lo. O senhor é realmente um homem fino. Procópio ia agradecer, mas parou a tempo. Daí a pouco seria capaz de dizer, encantado, volto um dia desses. Saíram com o pacote bem feito e sumiram na noite. João Brandão ouviu a história e comentou, pois é, tudo bem. Quando o assaltante é educado, nem se pode dizer que é assaltante, é visita. Gente, isso não é possível acontecer uma coisa dessa, não é verdade? Eu posso contar uma história? Deixa eu tirar isso aqui que tá fazendo reflexo, não tô gostando não. Daquelas histórias que vocês já sabem. Então, quando eu morava em Lins, o meu pai vivia dizendo que não acreditava em assombração. Eu não acredito em assombração, isso é invenção do ser humano, é bobagem, como as pessoas são tontas em acreditarem nisso, e vivia dizendo que era uma grande besteira. E tanto que ele ainda desafiava, acordava no meio da noite, às vezes ele perdia o sono, como eu perdi essa noite, ele perdia o sono e falava assim, se tem alguma coisa, aparece. Se existe assombração, eu quero ver agora na minha frente. Olha, meu pai, vou te falar, era um ser de outro mundo também. E aí um dia, de madrugada, ele deixava tudo aberto. Gente, olha que pessoa, né, inconsequente, porque não dá pra deixar a casa toda aberta, mas ele deixava a casa todinha aberta e a porta aberta. Aí um dia acordou ou nem dormiu, sei lá, levantou da cama de madrugada, foi até o sofá para sentar, para ler um pouco. Meu pai lia muito. Só que ele viu que tinha uma pessoa sentada no lugar dele, no sofá. Aí ele falou, caramba, pensou, né? Não falou, mas ele, na hora, ele contava pra gente, né? Pensou, caramba, tanto eu desafiei que, olha só, apareceu, é uma assombração. Ele pensou na hora que era uma assombração. Mas pensou em um segundo, porque no outro segundo, a própria mente dele dizia assim, você tá louco? Você tá louco? A assombração não existe. Cara, cai na real, né? Então a própria mente dele dizia isso pra ele. Então durou pouco tempo essa sensação de que era uma assombração. Aí ele falou, o que você quer? Essa senhora olhou pra ele e falou assim, o que eu quero? O que você quer? Essa casa é minha. Aí ele falou, não senhora, essa casa é minha. De onde você veio? Aí ela falou, não senhor, essa casa é minha, eu não vou sair daqui. Aí ele pegou o telefone e falou, vou ligar pra polícia, porque ele já não achava mais que era uma assombração, ele pensava que fosse de verdade. Ele ligou pra polícia. Quando a polícia chegou em casa, o policial que o atendeu disse que essa senhora era uma senhora que não estava muito bem psicologicamente, né? Estava com algum problema mental. E ela havia entrado na casa dele, como já havia entrado em diversas casas, porque ela acha que as casas pertencem a ela. Ela acredita ter morado naquela casa e acredita ser a casa dela. Gente, olha que louco isso. Você já pensou você acordar no meio da noite e ter uma pessoa sentada no sofá da sua casa? Qual seria a sua reação? E isso aconteceu com meu pai. É uma história que ele sempre contava pra gente. Contava assim, porque eu lembro dessa história, eu lembro desse dia. Eu era criança e eu lembro que foi um tumulto à noite, porque chegaram os policiais e conversa alta, sabe como é que é criança, né? Uma conversinha pequenininha no meio da noite, já acorda, já quer saber o que está acontecendo. Então eu me lembro desse dia, eu lembro que nós acordamos para saber o que estava acontecendo.
E me fez lembrar por conta dessa história aqui do tal assaltante que surpreendeu essa pessoa. Essa senhora não era uma assaltante que estava na minha casa. Mas esses daqui eram, tanto é que levaram na cara dura. Tanto que convenceram o cara a quase dizer, olha, volte sempre que precisar, se precisar de alguma coisa, só encostar. Que situação. É muito legal, né? E sabe de que é essa crônica? Do Carlos Drummond de Andrade. Nosso querido Carlos Drummond. A gente gosta muito, né? De falar dele em sala de aula, de ler os seus textos também. Então, vamos acentuar aqui, porque Carlos Drummond não fez isso, tá? Isso aqui é quem preparou o material para vocês, que tirou os acentos. Carlos Drummond deixou tudo acentuadinho, tudo bonitinho, tá? Mas os acentos foram tirados e vocês terão que acentuar agora aqui no texto. E depois de acentuar, vocês terão ainda que responder na página 127 a 4 perguntinhas referentes ao texto. Só 4 perguntinhas, tá bom? De interpretação. Tudo bem? Depois eu corrijo com vocês. Legal, né? Vamos começar uma outra aula? Já tô emendando, vocês estão percebendo, né? Não dá pra ficar gravando vídeo toda hora, então a professora já vai emendar uma aula com outra. Você pode dar uma pausa aí, tomar seu café e depois voltar, ou almoçar, sei lá, ou jantar, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu recomendo que vocês assistam em horário de aula, de manhã, mas eu sei que a rotina de vocês também, com tudo isso que está acontecendo, foi mudada, né? Então vocês tiveram que se adaptar a uma nova rotina, a família de vocês também. Então não vou exigir que seja assistido de manhã, eu estou sugerindo, mas não estou exigindo. Você pode assistir a hora que quiser, só que lembrando que esse vídeo eu vou tirar do ar, então vocês terão poucos dias para assistir e fazer os exercícios. Geralmente estou dando 3 dias, porque como eu estou emendando uma aula com outra, estou dando 3 dias, mas eu vou tirar do ar, tá? Então quero que vocês acompanhem isso direitinho e para nós não termos problema. Professora, até quando eu tenho que fazer esses exercícios? Bom, hoje é quinta-feira, você tem que fazer até segunda-feira. Professora, mas segunda-feira já estamos de férias, tudo bem, então vamos fazer até sexta-feira? Vocês que sabem, vocês podem me mandar até segunda, não há problema, ou vocês podem me mandar até sexta-feira, tá? Eu vou dizer para vocês como vocês vão me mandar isso, mas eu vou dizer lá no grupo, tá bom? Vamos falar aqui, ó. Você irá ler uma primeira notícia publicada em 26 de junho de 2018 sobre um fato cujo desenrolar acabou chamando a atenção do mundo todo, pelos próximos 15 dias. O que será que aconteceu? Vocês vão lembrar disso? Eu não sei. Não sei se vão lembrar, não. Eu lembro, mas é que eu sou velha. Bom, vamos lá. Equipe de futebol de crianças está presa em caverna alagada na Tailândia. Essa é a notícia. Então, vocês vão ler, estão vendo, centralizado aqui. Depois nós temos aqui, ó, equipe de resgate. Tentam desde sábado, dia 23, encontrar os 12 meninos com idade entre 11 e 16 anos, também centralizado. Depois nós temos uma data aqui à margem esquerda, nós temos a data, presta atenção como que faz direitinho, que vocês vão ter que fazer. E depois já inicia o nosso texto. Vocês vão ler esse texto para responder todas as questões referentes à notícia. Então, nós temos aqui uma notícia, nós temos aqui explicação sobre o título e como deve ser feito o título no texto. Vocês precisam entender como é feito. Então, o título é o que mais chama a atenção da gente. Antes de lermos a notícia, nós lemos o título. Então aí você pensa assim, será que eu leio essa notícia ou não? Tudo vai depender do título, se o título vai te chamar atenção ou não. Então aqui tá falando um pouco dessa importância do título, também de não fazer um título gigantesco. O título ele tem que ser com poucas palavras e que chame, ao mesmo tempo chame a atenção. Então sabe aquele negócio de dizer muito em poucas palavras? É assim que se elabora um título, tá? Dizer muito com poucas palavras e que tenha, que faça com que o leitor se interesse por aquela notícia. E o mais importante de tudo é a informação. Então, no título tem que ter a informação do que vai ser falado na notícia. É o mais importante de tudo, tá?
Isso vocês vão ler aí na página 71. Na página 72, vamos falar desse título auxiliar. Esse título auxiliar também é centralizado, vocês viram? Então, ele também é título, também é centralizado. Eu sempre falo para vocês, qualquer título deve vir centralizado. Sempre digo isso para vocês. Aqui não vai ser diferente. Então, é um título, um título auxiliar, ele deve vir centralizado também. Então, como é esse título auxiliar? Ele vai acrescentar informações do título principal, tá? Então, um detalhe que seja importante, que vai ser apresentado na notícia no momento seguinte, tá ali nesse título auxiliar, tudo bem? Depois nós temos aqui a abertura, tá? Na abertura, o que nós devemos colocar? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, e se for o caso, por que aconteceu? Tudo isso tem que estar na abertura. Então, vocês, é um esqueminha que vocês já devem montar para construir a sua notícia. Aí você vai responder as questões sobre o título, então, o título auxiliar e a abertura da página 73. Depois, na 74, vamos falar do quê? O corpo do texto. Então, como que você vai desenvolver, né, após a abertura, você vai apresentar a notícia. Então, nós chamamos de corpo. São detalhes que informem o leitor sobre aspectos importantes do que está sendo relatado. Quem está redigindo deve se preocupar em informar e manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o final. Então, até o fim. Você não adianta você começar um texto, uma notícia gigantesca, e uma hora o leitor fala, ai, poxa, já vi tudo que eu queria ver, não quero. Então você tem que prender a atenção dele até o final. Como você vai fazer isso? Você não vai dar de mão beijada tudo ali no início da notícia. Você vai conquistando o leitor a cada linha. Você precisa se colocar no lugar do leitor. Você vai ler o seu texto para se colocar no lugar do leitor. Peraí, eu ia gostar disso? Até onde eu leria, né? Eu pararia aqui, eu pararia aqui. Ou não, eu leria até o final, cara, ficou massa o meu texto. Então, será que seu texto, sua notícia, vai ficar bacana? Vai ficar desse jeito que eu vou querer ler até o final? Me surpreendam. Quero que vocês me surpreendam. Professor, e aí? O que você achou? Quero chegar para vocês e falar, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu nunca pensei em fazer um texto como vocês fizeram? Tá? Me surpreendam. E o fecho, que é o último trecho de uma notícia. Até agora, você já sabe que o texto deve atrair o leitor através do título, manter o interesse do leitor através da abertura e conseguir fazer com que o leitor chegue até o fim, até o final, através do relato e detalhes importantes do seu texto. E o fecho? O fecho deve ser muito bem planejado e redigido para que o leitor fique com uma impressão marcante daquilo que leu. Se o fecho for interessante, provocar algum impacto, o leitor provavelmente vai se lembrar do texto por um bom tempo. O fecho geralmente traz um desfecho de uma história ou uma conclusão, onde se encerra. Então você trouxe uma notícia e que fim deu? Então aqui no fecho que vai aparecer isso, que fim deu tudo isso, porque é aquela expectativa, né? O leitor tá lendo porque ele quer saber como vai terminar tudo isso. É como se fosse uma história, é uma notícia, mas é como se fosse uma história, é como se fosse, uma narrativa, né? Tá narrando aqui ações, aqui nessa notícia vocês vão ver que é uma sequência de ações, a gente vê pelos verbos que aparecem, e é importante pensarmos que ele é como se fosse uma história contada em que surgiu um problema, nós vamos explicar sobre o problema, o que aconteceu nesse problema, vou explicar para vocês. Então, eu expliquei o problema, expliquei como tá tentando, como as pessoas estão tentando, ou órgãos, instituições tentando resolver esse problema, e depois como foi resolvido, como acabou. Acabou bem? Todo mundo sobreviveu? Alguma criança ficou ferida? Qual foi o final? A gente espera que seja um final feliz, né? Eu vou fazer uma coisa agora, uma loucura. Mas eu sei que vocês não aguentam falar mais da pandemia. Eu também não aguento, tá? Mas vamos tentar usar isso de uma forma criativa, vamos tentar transformar tanta notícia ruim,
tanta notícia que tem nos preocupado e tem nos incomodado, vamos tentar transformar isso numa coisa, numa produção, uma coisa que vai colocar sua mente para trabalhar, vai fazer com que você crie algo. Vamos transformar esse momento? Então eu vou pedir para vocês uma coisa. Não queiram que eu desapareça no mundo por conta disso. Eu sei que vocês vão me odiar por isso, mas não tem problema, eu continuo amando vocês do mesmo jeito, tá? Vocês vão escrever uma notícia sobre a pandemia no Brasil, tá? A pandemia do coronavírus, do Covid-19, aqui no Brasil. Inclusive, vocês sabem por que tem esse nome? Covid-19? Sabem? Eu não vou dizer pra vocês não, vou fazer o seguinte, vocês vão colocar lá no grupo, quem sabe? Sem pesquisar. Vai, um ponto positivo primeiro colocar lá no grupo, tá? O que significa Covid-19? Põe lá pra pessoa, explica direitinho lá no grupo, você ganha um ponto positivo. Vamos fazer uma notícia, tá? Vocês vão pegar uma notícia que vocês leram e vão transformar algo que vocês tenham lido nesses últimos dias, que só se fala nisso mesmo, né? E elabore o seu texto. Não copia nada da internet, não. Não pegue Ctrl+C, Ctrl+V, copie, não. Tá? Crie o seu texto. Qual vai ser o título da notícia? O título auxiliar dessa notícia? Você vai fazer a abertura, colocando todas as informações necessárias para essa abertura. E o fecho. Então, como tudo acabou. Então, você vai contar algo que aconteceu na vida de alguém. Quer um exemplo? Vocês podem até contar essa história se vocês quiserem. Eu li ontem sobre uma família de 5 ou 6 pessoas que todas elas foram contaminadas. Inclusive um bebê e uma senhora de 96 anos. E vamos falar de coisa boa, tá, gente? Não vamos colocar sobre pessoas que morreram ou pessoas que estão muito mal. Vamos contar coisas boas, tá? Que há muitas histórias boas sobre ser curado desse mal que tem afetado todo o nosso país e todo o mundo também. Essa senhorinha, vocês chegaram a ler, de 96 anos, que foi curada? Gente, ela é do grupo de alto risco e foi curada. E o bebezinho também da família, ela não saiu do hospital ainda, então seria o fecho, né? Ela continua no hospital em isolamento por questão de segurança, de proteção a ela. Então, que ela fique protegida. Então, ela está, porque não sabe nada, né? Se é a possibilidade da pessoa pegar 2 vezes, não sabe muito sobre o vírus, né? Então, ela tá lá, no hospital ainda, mas tá curada. Ela